Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Diego Moraes e o vídeo de hoje vai falar sobre o porquê eu sou católico. Vídeo 2, a tradição. Bem, antes de tudo, gostaria de pedir a sua inscrição e a sua curtida, porque é muito importante para a gente. Nosso canal é pequeno, mas se Deus quiser vai crescer e a gente vai ter engajamento e poder trazer mais conteúdos desse tipo para vocês. Então, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Bem, nesse segundo vídeo, vou fazer uma breve introdução, porque no último vídeo que eu gravei, foi um vídeo longo de 27 minutos, e eu não percebi e acabei passando bastante tempo. Minha intenção não era fazer um vídeo tão longo, para não ficar tão maçante. A minha intenção era fazer vídeos de 10 minutos, 15 minutos no máximo. Então, nesse vídeo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, vou tentar ser breve e tentar acompanhar aqui para ver quanto tempo eu vou gastar nesse vídeo. Espero que seja, prometo que vai ser um vídeo bem mais curto do que o primeiro. Bem, nesse vídeo específico, ele tem relação direta com o primeiro, porque como eu citei a passagem bíblica que fala que quando Cristo fala a Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja e o inferno não prevalecerá sobre a mesma, né? A força do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. O Cristo está dizendo o seguinte, olha, e uma mensagem que ele falou posteriormente também foi o seguinte, depois que ele ressuscita, ele fala para os seus apóstolos irem e evangelizarem, ou seja, levar e dar testemunho da fé, falar sobre tudo que se sucedeu e evangelizar as pessoas que ainda não tinham encontrado a Cristo. Então, é interessante, pois se você for analisar algumas coisas, se você for pincelar algumas coisas na Bíblia, isso já deixa bem claro para nós que o Cristo, ele sempre pensou numa igreja una, numa unidade religiosa que voltasse ao centro da religião, que é ele. Uma religião voltada a ser a imitadora de Cristo na Terra, ou seja, ser pessoas que imitam e que absorvem os conselhos que o Cristo trouxe. E por quê? Por exemplo, tem uma passagem quando João Batista está preso, e claro, na aflição grande, porque ele já talvez previa que iria ser morto, ele fala para alguém específico, olha, vai e fala para Jesus se ele realmente é o verdadeiro Messias ou se teremos que esperar por outro. Quando João Batista fala dessa forma, eu sinto que ali havia um pouco de medo, de insegurança, e se realmente o Cristo era o verdadeiro Deus, porque eles estavam passando por grandes provações, ou seja, todos aqueles homens estavam em iminência de serem mortos por defenderem Cristo como Deus. E talvez seja um pouco da fraqueza da fé nesse momento de João Batista. Mas quem sou eu para falar um lado de João Batista, claro, né? Mas é só uma pequena observação que o Cristo, ele se sobressai de uma forma que ele transcende qualquer perspectiva. Ou seja, o Cristo fala, vão lá, falem o que vocês viram e ouviram, o que vocês viram com os seus próprios olhos, os milagres, as curas. Ou seja, o Cristo fez o paralítico andar, o Cristo fez o cego enxergar, o Cristo trouxe à vida pessoas que já tinham morrido, como Lázaro.
e vários outros milagres que a gente talvez não tenha conhecimento. Quando Cristo fala isso, ele está mostrando para João Batista que a fé cristã, ela é baseada na realidade. Ela é baseada naquilo que você vê de fato, naquilo que é concreto. Ele não falou para especularem sobre quem é ele, mas sim para falarem do que eles viram ele fazendo. O Cristo operando milagres. E nesse sentido, nós aí entendemos que, e aí foi uma coisa também que, de certo sentido, me aproximou da Igreja Católica. Por quê? Porque, dado esse contexto que o Cristo mostra, olha, realmente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando o Cristo embasa toda a religião em sua pessoa, ele também coloca os discípulos para evangelizarem. E eles serão os sucessores que irão difundir a igreja que Cristo fundou. E porque, claro, existe a história que vai tratar sobre a questão da nomenclatura católico, que significa nada mais que universal, ou seja, que abrange todas as pessoas, porque a ideia do catolicismo é que a Igreja de Cristo é una. Então ela não é específica para um grupo de pessoas, mas sim para todas as pessoas de todos os lugares, de todas as culturas e de todas as etnias. Nesse sentido, quando Cristo manda evangelizar, ele deixa toda a estrutura das pessoas que iriam servir ao propósito da religião. E essas pessoas são os apóstolos. Esses apóstolos, depois desse momento de Cristo, eles foram evangelizar e cada um deles, exceto João, morreu de forma trágica. Morreu de forma extremamente sacrificante. Foram muitos, tiveram suas vidas ceifadas por simplesmente defender o cristianismo. Então, mas eles fizeram isso porque eles precisavam evangelizar, eles precisavam difundir a Igreja de Cristo. E existe uma passagem também muito interessante, que naquela época era o auge do Império Romano, e Roma era o principal centro do mundo. Logo, Pedro, ele teve como seu, digamos assim, fardo, evangelizar em Roma. E por que isso seria um fardo? Porque Roma era o grande centro do Império Romano, que foi justamente a condição social política que crucificou Jesus. Nesse sentido, quando Pedro vai a Roma, de último momento, quando ele está a caminho de Roma, ele sente que ele vai ser morto. E ele tem uma fraqueza naquele momento e ele desiste de ir para Roma evangelizar. E o que acontece é que quando Pedro está retornando, ele tem um vislumbre, né? Ele vê o Cristo mais uma vez, indo na direção oposta que ele. E aí o Pedro pergunta a Jesus, Jesus, para onde você vai? E Jesus fala o seguinte, olha, eu estou sendo crucificado de novo. Eu estou sendo crucificado novamente. E ele segue para Roma, o caminho de Roma.
Nesse sentido, Pedro sentiu o chamado. Aliás, ele já tinha sentido o chamado antes. Ele desistiu porque ele fraquejou com medo da morte. Mas com essa aparição de Jesus, ele entendeu tudo. Ou seja, Jesus deixou bem claro que ele estava lá indo ser crucificado de novo. Por quê? Porque é necessário evangelizar em Roma. É necessário dar a luz da verdade para as pessoas que não conhecem, seja em qualquer lugar que for, mesmo que isso custe a vida de muitos, e custaria a vida de Pedro. Então Pedro, ele vai até Roma. Ele diz, não, eu vou evangelizar em Roma. E ele vai evangelizar em Roma e acaba sendo condenado à crucificação. O mais interessante é que Pedro, antes de ser crucificado, ele faz um último pedido para os romanos, que é o seguinte: olha, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto da mesma forma que o meu Salvador morreu, que o meu Deus morreu, Jesus Cristo. Então Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo e, claro, é sufocado pelo seu próprio sangue. Isso nos dá a dimensão, toda essa estrutura que eu mostro aqui para vocês é para falar o seguinte: tudo isso nos dá a dimensão do que é a sucessão apostólica. Pessoas de confiança dos apóstolos foram escolhidas para serem os bispos da igreja. A palavra padre tem um significado voltado para a questão patriarcal, pai. Então, os primeiros pais da igreja, os primeiros padres da igreja, fizeram a estrutura do que a gente entende como conhecimento da filosofia patrística, de onde se deriva Santo Agostinho. E nesse sentido, a gente vê o início da igreja primitiva. E isso ficou muito claro para mim que, com um aprofundamento do tempo, eu fui entendendo que a Bíblia é um texto que foi feito por homens inspirados por Deus. Isso é de conhecimento cristão em geral. Bacana. Só que a Bíblia, ela foi editada pelo corpo da igreja. Ela foi transmitida pelo corpo da igreja. Ela foi defendida pelo corpo da igreja. A gente tem que entender que não existiria Bíblia se não existisse a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana primitiva viveu em um período extremamente cruel contra os cristãos. E defender o texto sagrado nesse tempo era sinônimo de morte. Então, quantos não morreram para defender o texto sagrado? Quantos não tiveram as suas vidas perdidas para isso? Quando a gente não tem essa dimensão histórica da igreja, quando a gente acha que existe a igreja católica, aí existe a igreja tal, aí existe a outra, quando a gente acha que existem várias igrejas, existe um certo multiculturalismo de igrejas por aí, a gente confunde o que é que veio antes, se foi o ovo ou a galinha. E na verdade a gente tem que entender
que durante 1500 anos a igreja transmitiu, muitas vezes oralmente, os textos, escreveu de forma... Desculpa, caiu um objeto aqui, mas continuando. A igreja, ela passou por muitos anos tendo grandes dificuldades em fazer toda essa transmissão, em fazer toda em guardar, preservar realmente o texto sagrado, porque não existia algo chamado a prensa, ou seja, não se existia a forma de organizar os livros como a gente tem hoje. Muitas pessoas acham que naquele tempo existiam várias Bíblias e que a Igreja Católica segurava essas Bíblias para que ninguém tivesse acesso, para que não desse luz da verdade para as pessoas. Justamente ao contrário, as pessoas da igreja, elas morriam para evangelizar. Porém, entendia-se que era preciso preservar esses textos para que não fossem instrumentalizados. Então, é extremamente importante a tradição nessa caminhada, nesse segmento da religião. E eu sempre entendi que existe uma força impressionante, que é a força da hierarquia. Se existe Deus, se existem os anjos, existe uma hierarquia divina, também tem que existir essa hierarquia na religião. Então eu não posso me comparar a um doutor da igreja como São Tomás de Aquino. Aliás, o máximo doutor da igreja. Não posso me comparar com Santo Agostinho. Não posso me comparar com vários outros. Por quê? Porque existe essa hierarquia. Então a tradição, ela é formada pela sucessão apostólica, pelas autoridades da igreja e pelo senso de hierarquia que molda e que ensina, que nos traz luz à verdade. Então, basicamente, essa tradição fez com que eu entendesse que isso é objeto sagrado da religião católica, da qual hoje eu pertenço e por isso sou católico. Então, basicamente é isso. O vídeo ficou mais curto do que o outro, como esperado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, é muito importante. E Deus abençoe a você e até a próxima.